Olá, meu nome é Adriana, eu sou analista do Seguro Social e vou falar com vocês hoje sobre a aposentadoria do professor e também a aposentadoria da pessoa com deficiência após a emenda constitucional número 103. Vamos relembrar como é a aposentadoria do professor, como era antes da reforma da Previdência. Vamos dar uma olhada no slide. Antes da emenda número 103, eram exigidos 25 anos de contribuição para a mulher e 30 anos de contribuição para o homem, né? Sem o estabelecimento de uma idade mínima. Agora, após a reforma, houve uma alteração nos requisitos dessa aposentadoria, porque foi incluído uma idade mínima e foi unificado o tempo de contribuição exigido. Vamos dar uma olhada como ficou. Para homens e mulheres, agora, é exigido 25 anos de contribuição. E uma idade mínima, que foi feito de forma diferenciada, 57 anos de idade para as mulheres e 60 anos de idade para os homens, né? Continua a exigência de comprovação da atividade do professor no ensino infantil, fundamental e no ensino médio. Essa exigência ela permanece, ou seja, esse tempo de 25 anos de contribuição deve ser exercido na educação infantil, fundamental ou média, como dito anteriormente. Mas como fica a aposentadoria do professor para aqueles segurados já afiliados antes da emenda constitucional número 103, né? Como a gente sabe, o direito adquirido ele é preservado para aquelas pessoas que completaram todos os requisitos antes da emenda constitucional, mas nós temos aqueles segurados que não adquiriram o direito antes da reforma, mas que já estavam no caminho de aquisição desse direito. Para esses segurados foram estabelecidas 3 regras de transição. Vamos dar uma olhada como ficou cada uma dessas regras. Vamos dar uma olhada nos slides. A primeira regra de transição está contida no artigo 15, no parágrafo 3º da emenda constitucional número 103, e ela estabelece no mínimo 25 anos de contribuição em efetivo exercício nas funções de magistério, na educação infantil, no ensino fundamental e médio, no caso das mulheres, devendo atingir 81 pontos no somatório da sua idade com os anos de contribuição. E no caso dos homens, 30 anos de contribuição, também em efetivo exercício nas funções de magistério, devendo atingir 91 pontos no somatório de sua idade com os anos de contribuição. É importante lembrar que, a partir de 1º de janeiro de 2020, será acrescido 1 ponto a cada ano até atingir o limite de 92 pontos se mulher e 100 pontos no caso dos homens. Vamos a um exemplo dessa primeira regra de transição para ficar mais claro. Vamos imaginar uma segurada chamada Maria, que em 2019 tem 50 anos de idade e que atingiu nesse ano 31 anos de contribuição. Se nós somarmos os 50 anos de idade mais os 31 anos de contribuição, ela atingiu os 81 pontos, que é o requisito exigido nessa regra de transição. Portanto, ela tem direito a se aposentar segundo essa regra de transição. Além dessa primeira regra de transição, nós temos uma segunda hipótese para esse professor. Vamos dar uma olhada como ficou. Está contido no artigo 16, no parágrafo 2º da emenda constitucional número 103. Onde para a mulher é exigido 25 anos de contribuição e uma idade mínima de 51 anos. E no caso dos homens, 30 anos de contribuição e 56 anos de idade, sendo que, a partir de 1º de janeiro de 2020, serão acrescidos 6 meses a cada ano, até as idades atingirem 57 anos de idade no caso da mulher e 60 anos de idade no caso dos homens. Além dessa segunda regra de transição, nós temos uma terceira opção ao segurado. Vamos dar uma olhada como ficou esse também. Nessa regra é estabelecida uma idade mínima para as mulheres de 52 anos de idade e para os homens de 55 anos de idade. E no caso na questão do tempo mínimo de contribuição para as mulheres, 25 anos de contribuição e no caso dos homens, 30 anos de contribuição. E aqui foi incluído o chamado pedágio, né, que é um período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor da emenda, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição. É o chamado pedágio de 100%. Vamos ver num exemplo como ficaria a situação de um professor que tem direito segundo essa última regra.
Um segurado chamado João, que em 2019 tenha atingido 55 anos de contribuição, portanto, ele tem a idade mínima exigida nessa regra, e que em 2019, ou seja, antes da reforma, ele tinha 29 anos e 8 meses de contribuição. Faltava, portanto, para ele se aposentar 4 meses. Faltavam 4 meses para ele atingir 30 anos de contribuição. Com o pedágio de 100% do tempo que faltava, então ele precisa de mais 4 meses. Então, quando que o João vai se aposentar? Quando ele cumprir 30 anos de contribuição e 4 meses como professor. Então, 30 anos e 4 meses de contribuição, o João tem direito a se aposentar como professor segundo essa regra de transição. É importante lembrar que aqui eu trouxe para vocês as regras de acesso, as regras de transição. Mas é importante para o segurado saber também qual vai ser mais vantajosa segundo os valores. E isso vocês vão ver na aula de apuração do cálculo do valor do benefício. Então, a gente verificando qual a regra de acesso que ele melhor se encaixa e qual valor para ele é mais vantajoso, para o segurado é importante saber para ele escolher a melhor aposentadoria que lhe convém. Vamos falar agora como que ficou a aposentadoria da pessoa com deficiência com a reforma, né, da Previdência. A emenda constitucional ela trouxe que não houve alteração nas regras de acesso a esse tipo de aposentadoria. Sendo assim, vamos relembrar quais são essas regras de acesso segundo a Lei Complementar 142. Segundo a lei complementar, é exigido 25 anos de tempo de contribuição no caso dos homens, 20 anos de contribuição no caso das mulheres para os segurados com deficiência grave. No caso da deficiência moderada, são exigidos 29 anos de tempo de contribuição para o homem, 24 anos de contribuição para a mulher. E no caso da deficiência leve, é exigido 33 anos de contribuição para o homem e 28 anos de contribuição para as mulheres. E no caso do valor do benefício, segundo a emenda constitucional, também isso não foi alterado, também permanecem as regras da Lei Complementar 142. Vamos dar uma olhada, né? No caso da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, permanece a regra de 100% do salário de benefício, né? Mas é importante a gente lembrar que a reforma alterou a forma de apuração do salário de benefício. Agora nós apuramos a média aritmética de 100% dos salários de contribuição. Antes apurávamos 80% dos maiores salários, né? Como que isso é feito? Vocês vão ter uma aula sobre isso, que é o cálculo do valor dos benefícios, né? E para a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência? A mesma coisa, permanecem as regras da Lei Complementar 142. Vamos relembrar um pouco como era isso e como é. Independente do grau de deficiência, é exigido 60 anos de idade no caso do homem, 55 anos de idade no caso da mulher e um tempo mínimo de contribuição na condição de pessoa com deficiência de 15 anos. Sendo que, no cálculo do valor, a Lei Complementar 142 ensina que a renda mensal dessa aposentadoria será de 70%, mais 1% do salário de benefício por grupo de 12 contribuições, até o máximo de 30%. E como eu falei, como se calcula isso também vai ser verificado na aula específica sobre cálculo de valor de benefício. Então, veja que no caso da pessoa com deficiência não há muito o que ser falado porque permanecem as mesmas regras. Muito obrigada.